Vamos falar agora sobre as demandas dos trabalhadores no transporte público aqui de Blumenau com o Osni Schmidt, que é presidente do Sinditranscol, o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Público da cidade. Osni, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Itabera. Eu vou tentar explicar um pouco do que está acontecendo para a população ficar despreocupada. Com a entrega, do jornal do sindicato e a possibilidade de paralisações, gerou uma apreensão muito grande entre os usuários do transporte coletivo. Então, quais são os motivos que podem levar a uma paralisação do transporte coletivo em Blumenau? Bom, nós temos várias razões para nós estar fazendo o que estamos fazendo. Uma delas é a segurança, a melhoria do transporte público, na salinha de convivência do nosso trabalhador, que não tem mais condições de o pessoal fazer uma alimentação decente, os banheiros são tudo precário. Então, tem inúmeras situações que nós tentamos negociar com a empresa e com a própria prefeitura, o órgão público, que é o SNTT. E nós não tivemos êxito em várias reuniões que foram feitas e não teve avanço em nada, em nenhuma delas. E isso a gente está mostrando agora, que nosso objetivo não é parar. Não é parar. Se nós quiséssemos ter parado, já podia ter parado lá atrás e ter resolvido isso de outra forma. A gente está mostrando que nosso objetivo é negociar e arrumar, endireitar essas coisas sem ter que parar. Mas, pelo jeito, não é isso que estão querendo. Eles estão querendo que a gente pare, porque não procuraram a gente para nada, a gente tentou contato, inclusive com o ofício, Jorge, e nós não tivemos nenhum retorno de nada. Da prefeitura, principalmente da prefeitura, nenhum retorno de nada. A questão da segurança nos terminais, com os últimos acontecimentos, tem chamado muito a atenção do sindicato, né? Do sindicato e do usuário do transporte, Jorge, porque assim, a gente está todos os dias nos terminais e nessas entregas de jornais, a gente tem comentado muito com o nosso usuário do transporte. A gente conhece muita gente, que eu, como você sabe, fui motorista há 15 anos do transporte, então tem muito conhecimento também. A reclamação é a mesma, tá? Principalmente as mães e pais que têm filho que vai para o colégio, que pega ônibus ali. Final da tarde, Jorge, aquele terminal do Aterro, vou falar do maior, terminal do Aterro, na segunda plataforma, na parte de fundo dele, não dá para ficar ninguém. O uso de droga, o consumo de droga, o transporte de droga, ela é muito grande novamente dentro dos terminais. Então, nossa preocupação é com tudo, é com segurança. Nosso trabalhador está apanhando, porque existe muita evasão do terminal, evasão muito grande, Jorge. Pessoal entrando sem pagar. Aí, nossos trabalhadores fiscais, principalmente, vão tentar barrar aquilo ali, fazer o pessoal pagar a passagem. Está apanhando, apanha o fiscal, apanha o cobrador. Ameaças, diversas vezes, ameaça com tesoura, com faca. Então, está muito grande a situação, o problema está muito grave. Essa questão da evasão, eu lembro que viralizou um vídeo de uma trabalhadora do transporte público, né, agredida por outras mulheres, inclusive, no terminal de ônibus. E aí começou a se falar muito sobre essa questão da segurança dos trabalhadores nos terminais. Veja bem, já começou lá atrás, anterior, essa menina, essa cobradora que apanhou ali, um fiscal nosso na Fortaleza também apanhou e apanhou bastante. Inclusive, tiver que afastar ele e colocar para outro terminal, porque as ameaças foram muito grandes ali. Então, inclusive motoristas ficaram preocupados de trabalhar no setor. E essa menina não foi diferente, também teve que pegar férias e se afastar. Então, a situação está incontrolada. São comuns esses casos? Bastante comum, bastante comum. Eu sou testemunha que eu presenciei no terminal do Aterro, um cidadão entrando, aí o fiscal foi lá tentar. Ele disse, tu não vai barrar ninguém. E eu presenciei, assim, do lado mesmo. Eu tive que tirar o fiscal, sai, deixa o cara. Com tesoura dentro da bolsa, pegou a tesoura na mão, ameaçando, com faca. Outro dia, o outro rapaz com uma faca também. Então, está dessa forma. Então, não adianta a empresa Blumob ou a prefeitura dizer que casos pontuais. Não é casos pontuais. Fosse um caso só tivesse ocorrido, seria um caso pontual. Mas não é. Todos os dias está acontecendo fato novo e a insegurança é muito grande. E depois tem o exemplo, né? Acontece um fato desse, está todo mundo vendo, não se toma providência nenhuma, não se toma, quer dizer, os outros também vão se vendo no direito de fazer a mesma coisa. Exatamente, e quer ver, essa semana, foi sexta-feira, veio um motorista falar comigo, vindo aqui do Worcester, aqui embaixo, e entrou 2 cidadãos, me parou no ponto, tinha pessoas para desembarcar, embarcar, que era normal, né? Embarcou 2 cidadãos por trás. Aí a moça, a cobradora, disse assim, moça, você tem que passar pela frente para pagar a passagem. Gritaram com ele, não vou pagar a passagem e quero ver quem é que vai cobrar.
Tudo nesse tom de voz, nessa coisa assim. E o outro assim, ficam quietos, senão que vocês não quiserem ser roubados também. Sabe, é tudo dentro da ameaça, tudo dessa forma está acontecendo. Então nós não podemos mais dizer que foi um caso pontual e deixar as coisas dessa forma. Nós temos que ter uma solução para isso. A gente já teve vigilância nos terminais de ônibus. Hoje não há mais vigilância nos terminais de ônibus. É verdade, Jorge. Isso também, então, vamos ter que voltar um pouquinho. Quando foi para botar vigilante lá atrás no consórcio SIGA, que eram as outras 3 empresas, Rodoviária Verde Vale e Glória, também não queriam. Também tinha a mesma situação de tráfico de droga, consumo de droga e violência dentro dos terminais. Nós tivemos que parar 3 dias para que fôssemos para o Ministério Público e o Ministério Público determinou que fosse colocado vigilante. Então, teve esse vigilante até a vinda agora não, 7 anos atrás, aí, da Blue Mob, antiga Piracicabana, aí tiraram tudo fora. Tiraram tudo, não tem mais vigilante nenhum dali. E dali para cá começou todo esse negócio novamente dentro dos terminais. Não há nenhum tipo de segurança nos terminais? Eles fizeram um convênio com a Polícia Militar fazer ronda. Mas se você ficar no terminal, você vai ver, passa 3, 4, 5 horas, tem uma ronda da Polícia Militar. E os caras são espertos. Veja bem, eles fecharam uma entrada dos terminais agora para tentar inibir a invasão. E não inibiram em nada, absolutamente em nada. Aí eles têm os olheiros deles, esses consumidores aí. Fica alguém ali, a polícia está vindo lá em cima, lá tentando lá devagarzinho, a forma de fazer. Sim. Eles se espalham tudo, ficam entre os usuários dentro dos ônibus, a polícia dá aquela ronda, sai e volta tudo novamente e praticam novamente aquilo ali. Então isso não está resolvendo. Nós defendemos sim, se tivesse que botarmos uma guarita nos principais terminais grandes da cidade, polícia militar lá dentro, nós temos totalmente a favor disso, porque nós queremos uma melhoria na segurança. Da forma que vai ser feita, eu não sei, mas nós queremos segurança. E sobre o transporte coletivo em si, em Blumenau, né? Quais são as principais queixas que vocês, profissionais, acabam ouvindo dos usuários sobre o transporte coletivo, né? Além da segurança? Uma reclamação grande, Jorge, muito grande mesmo. Semana passada nós fizemos entrega de jornais para o usuário do transporte. A reclamação é muito grande em cima de falta de horário. Nós não temos mais conexão no transporte. Veja bem, quem trabalhou lá nas antigas sabe o que é uma conexão. Eu chego com o trocal num terminal, os alimentadores pegam aquele trabalhador, aquele pessoal que vem no troncal e vai para o bairro. Não tem mais isso. Tem pessoas que ficam 40 minutos, 1h20, 1h30 dentro do terminal para sair o próximo ônibus. Aí o que acontece? Nada contra os aplicativos, Uber, aquela coisa. Nada contra, Jorge, mas é o seguinte, o pessoal está fazendo... O que acontece? É uma sacanagem muito grande. O pessoal vem para o centro, paga o ônibus para voltar para o bairro, pega o troncal para ir para o terminal, paga novamente o ônibus dele. Mas chega no terminal de ponta, que nem o do Ateiro, por exemplo, para ir para o bairro, não tem ônibus dele, o que ele faz? Ele sai para fora do terminal, vai pegar o aplicativo para ir para casa. Mas ele já pagou a passagem de ônibus. Entendeu? Então, é uma sacanagem grande que está acontecendo. É uma reclamação muito grande, falta de horário de ônibus. É muito grande. E precisa avançar, né? O governo vem aí anunciando algumas medidas, alguns avanços, mas ainda muito aquém da necessidade. Veja bem, nós tivemos 45 carros indo embora de Blumenau, ônibus indo embora. Por que esses ônibus já não voltaram para fazer mais linha, mais horário? Tem que fazer um levantamento. Os fiscais do CETEBS hoje, eles têm isso na mão. Lá de trás, são todos fiscais antigos. Como é que funcionava lá no consórcio SIGA? Por que não aplica a mesmo modelo, o mesmo sistema? Está entendendo? Eu acho que assim, falta vontade, sim. Falta vontade de melhorar o transporte. Não adianta o seu prefeito vir na televisão e dizer assim, o transporte Blumenau é bom. É bom para quem? Para quem não anda de ônibus? Porque para quem anda não está bom, não. Essa é a verdade. A respeito da possibilidade de paralisações, como é que estão essas negociações? Conseguiram conversar com a empresa, com a prefeitura nesse sentido? Não, Jorge, infelizmente a notícia não é boa nesse sentido e agora eu vou te dizer com mais certeza, vai ter que parar o transporte para ser resolvida a situação. Há uma previsão nesse sentido? Tem previsão de nós parar sim. Não posso ainda afirmar o dia, que não discutir ainda internamente lá, mas a cobrança, assim, não é nós, é a cobrança do nosso trabalhador e dos usuários que estão junto com nós. Relato de usuário, a maioria está dizendo, não, vocês têm que tomar atitude, vocês estão certos, estamos com vocês. Então eu acho que chegou a hora
Eles tiveram tempo suficiente. A nossa assembleia foi no dia 7 de fevereiro. No dia 9, protocolamos ofício, tanto no SMTT quanto na empresa. Só a empresa retornou negando todos os pedidos nossos e a SMTT sequer respondeu alguma coisa para nós. E hoje nós temos dia 4 de março já e nada foi feito. Então, vou ter que tomar atitude em cima, Jorge. Para o trabalhador isso é muito pesado, né? Imagina o trabalhador chegar de madrugada no terminal, querer ir para o trabalho e repentinamente não tem ônibus. Né? Nem verdade, nem no terminal, né? Ele vai para o ponto e não tem ônibus para ele vir para o terminal. Exato. A gente entende isso e por isso tudo, Jorge, a gente não fez já. É por isso tudo, por consideração ao nosso usuário. Que o transporte já está uma precariedade enorme, aí vai faltar o transporte. Por isso nós não paramos ainda, mas não vai ter outro jeito. Porque não tem negociação com a empresa nem com a SMTT. Então, haverá paralisação no transporte de coletivo? Seriam paralisações momentâneas ou possibilidade de se estender por mais período? Olha, a princípio, a conversa que se tem é de parar 24 horas e não voltar. Não voltar. Um dia inteiro sem transporte? Um dia inteiro sem transporte. Não tirar ninguém de casa e não levar ninguém. Essa é uma primeira proposta, pode ser que seja mudado isso, veja bem, a discussão que tivemos lá atrás seria nesse sentido, mas pode ser mudada, entendeu? Então, é uma pena que está chegando o transporte público novamente numa situação dessa, por falta de segurança, falta de manutenção nos terminais, falta de manutenção em banheiro, em sala de convivência do nosso trabalhador, é muito complicado. É difícil a conversa com a empresa? É muito difícil, é sempre dizendo não, né? É sempre dizendo não, negando que não dá de fazer, que não tem como fazer, que não dá de fazer. E ficou nessa situação. Mas como segurança de terminal, a gente entende que é a responsabilidade do poder público, SMTT, que hoje é o grande responsável pelos terminais de ônibus, acho que eles deveriam ter participação nessa negociação e vir dar uma resposta para a gente, coisa que não fizeram, Jorge. A gente entende que o poder público é o grande responsável pelo transporte público. É do município o transporte público. Não deixar só a Blumob ficar respondendo uma coisa. A Blumob tem responsabilidade, sim, sobre o trabalhador que é funcionário deles. Mas o terminal não é deles. O terminal é do poder público. Tem que deixar bem claro isso. Essas paralisações, elas não podem manchar a imagem do trabalhador, por exemplo? Porque quando o cidadão chega num ponto de ônibus ou num terminal e não tem o serviço, ele se revolta contra quem deveria estar ali oferecendo serviço para ele não estar. Eu até entendo a sua pergunta, mas assim, ó, por isso a gente fez 2 jornais, provavelmente fazer mais um, para conscientizar o nosso usuário o porquê disso. E eu tive, cada terminal nós tem diretores conversando, eu conversei com muita gente nos terminais, Jorge, e digo assim para você, na grande maioria está apoiando a nossa ação, na grande maioria. Eles sabem o que está acontecendo, eles estão vendo o que está acontecendo, então eles têm, e a gente coloca que a gente teve 5 reuniões e não teve êxito nenhum, inclusive com ofício, foi feita assembleia, tudo isso está sendo colocado para o usuário de transporte. Eles estão vendo o que está acontecendo, não é coisa nova para eles. Eles estão cobrando isso de nós. Então, infelizmente, vai chegar nesse nível, tá? Osni, esse é um ano político, né? Temos eleição e eleição municipais. Esse tipo de ação não pode ser confundida com o momento político que nós estamos vivendo? O seu prefeito tenta colocar isso. Só que ele deveria ser mais realista dos fatos. Que os fatos são outros, né? Nós não estamos discutindo política, em nenhum momento nós estamos discutindo política, que a política devia ser para resolver esse tipo de coisa que não está sendo feita. Nós estamos discutindo coisa séria, muito mais séria do que botar política no meio de uma coisa dessa, que deveria ter, mas política séria, não do jeito que está sendo feita, que é a segurança dos trabalhadores, do usuário do transporte e falta de condições de trabalho ao nosso trabalhador. Isso tem que ser levado em conta. É isso que nós defendemos. É um ano político? É. Tomara que venha alguém político para resolver esse problema, porque está vendo que esse daqui não está dando conta de resolver isso. E o transporte coletivo deve fazer parte do debate entre os candidatos à prefeitura de Blumenau? Você acredita que isso vai fazer parte, esse assunto, né, do futuro do transporte coletivo, vai fazer parte da pauta dessas eleições? Eu acredito que deve vir, Jorge, e deve e tem que vir, na minha opinião, porque o transporte público está precário, está muito precário. Acho que esse debate é importante demais, mas tem que ser discutido com quem conhece o transporte, Jorge. Não adianta botar lá entre 4 paredes pessoas que nunca andaram de ônibus, nunca andaram dentro de um terminal de ônibus, para saber o que é um transporte público, deixar isso bem claro. Porque você
ou eu dentro de um gabinete, atrás de um computador, queria ler, fazer isso, fazer aquilo, mas não ando de ônibus. Eu não sei da dificuldade de estar lá dentro do terminal ou dentro de um ônibus. Isso não resolve. Tem que ser resolvido com quem conhece o transporte. E independente de candidato, vou deixar bem claro aqui para você ver que a gente não está aqui defendendo o candidato. Independente de candidato que queira discutir o transporte público com nós, temos aberto. Que nós temos proposta excelente para melhorar o transporte público. Outra coisa que eu até esqueci de falar, se me permitir, Jorge. À vontade. Um comentário infeliz do seu prefeito e do seu secretário de transporte, foi feito aí uns dias atrás aí, é sobre o nosso cobrador. Se o transporte já está ruim, de certa forma, se tirar o segundo trabalhador dentro do ônibus, vai piorar muito mais. Aí eu vou deixar uma pergunta no ar e vou responder outra. Nós fomos correr o Brasil um bocado aí fora e fomos buscar em cidades bem maiores que Blumenau, onde não tem mais cobrador, mas tem um agente de bordo presente, para dar qualidade de transporte e dar agilidade ao transporte. Melhorou 100% aquilo que era atraso de linha, atraso de horário e coisa e tal. Melhorou 100%. Tá? Não tem mais atraso de nada. O que é o agente de bordo, Jorge? No ônibus fica uma pessoa dentro do ônibus para auxiliar todo o usuário do transporte. Seja uma senhora com criança, seja uma pessoa de idade. Pela nova legislação, pela legislação atual, todo ônibus tem que ter o elevador. Aí eu vou fazer uma pergunta assim. Vamos dizer que o troncal 10, que é a principal linha, eu tenho 2 cadeirantes no meu turno de trabalho. Eu não tenho mais o agente de bordo, o meu ajudante dentro do ônibus. Eu vou ter que deixar o ônibus lá parado ali, eu vou ter que descer, vou ter que fazer toda a operação do elevador, eu vou ter que pegar o cadeirante, botar em cima do elevador, botar lá dentro do ônibus, botar o cinto nele, tudo. Quanto é que vai me atrasar nessa viagem? Então, tem uma série de coisas que tem que ser conversado, discutido. Essa retirada de cobrador que o seu prefeito está falando, nós não concordamos com isso. Nunca vamos concordar. Porque isso precariza ainda mais o transporte público. Tá? E não é só porque tem 400 pais de família, mãe de família. Envolve muito mais coisa do que isso. Envolve segurança do transporte, agilidade do transporte e qualidade do transporte. É o que tem que ser discutido. E é o que falta em Blumenau, nós não temos mais qualidade de transporte, Jorge. Sai o cobrador só se entrar o agente de bordo. Troca a função dele. Só troca a função. Porque o cobrar, Jorge, a gente sabe que a tecnologia está aí, está oferecendo todo meio de pagamento, não tem uma necessidade. A gente sabe disso, estamos conscientes disso. Mas temos consciente também que é necessário ter 2 trabalhadores dentro do transporte para melhorar a qualidade. Só para vocês saberem, nessa cidade, eu até vou citar o nome, Sorocaba, interior de São Paulo, tem em torno de 650, quase 700 mil habitantes hoje. São 3 empresas que operam lá. Aqui não tem mais articulado, lá existe o articulado. Por conta da empresa hoje, das 3 empresas que estão lá, eles colocam um agente de bordo, nos articulados tem 2, que são dois salões, né, de ônibus. Um em cada parte. Um em cada parte, para ver a agilidade que dá aquilo lá e a qualidade do transporte. Não tem mais assédio dentro dos ônibus, não tem mais assalto dentro dos ônibus, não tem atraso de linha e não tem dentro do corredor de ônibus aquele atraso com os ônibus, porque dentro do corredor, Jorge, eu estou na frente, os outros que vêm atrás têm que ficar atrás de mim, não pode me ultrapassar. Mas se eu estou fazendo toda uma operação, aqueles de trás não tem mais operação nenhuma, ele tem que ficar esperando. Por isso, a segunda pessoa dentro do ônibus é muito importante. Tá certo. Osni, obrigado pela tua participação. Então, eu vou deixar aqui um alerta para os usuários do transporte coletivo. Há possibilidade de avisar com antecedência sobre a paralisação? Para não prejudicar os trabalhadores? Né? A gente tem uma preocupação com isso, sim, de avisar, porque tem outras coisas que podem acontecer, Jorge. A gente já teve experiência no passado de comunicar, sabe, e a coisa não ficar bem, sabe, não vou citar aqui, porque é uma coisa, né, fomos culpados por algumas coisas que aconteceram no transporte público, e a gente não quer mais isso. Então, eu digo que vai parar, eu acredito hoje que vai parar, porque não tem volta numa conversa com esse pessoal aí. Não se sabe ainda quando, mas deve parar o transporte coletivo por um dia. Eu acredito que sim, a decisão que foi tirada lá atrás é isso. Só se tiver alguma mudança para frente, né? Mas eu acho que essa foi a tirada que vai ser feita. Obrigado pela tua participação. Obrigado, Jorge, obrigado aos ouvintes por ter ouvido aí. Espero que o pessoal entenda o que nós estamos fazendo e a causa é nobre por isso, Jorge. Obrigado. Osni Schmidt, presidente do Sinditranscol, Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Público de Blumenau, falando sobre a possibilidade de paralisação no transporte coletivo aqui da cidade.